Você está preso em um ciclo de finais dolorosos, assistindo seus sonhos desmoronarem enquanto outros avançam. Aquele projeto que falhou, o relacionamento que terminou, a oportunidade que escapou por entre seus dedos, tudo parece gritar que você não é bom o suficiente para recomeçar. Pare por um instante. Olhe para suas mãos. Essas mesmas mãos que seguraram tantas despedidas também foram projetadas pelo Criador para construir novos começos. Mas você realmente acredita nisso? Quantas noites você já passou revivendo seus fracassos, enquanto o medo de tentar novamente sufoca qualquer centelha de esperança? Quantas vezes você pensou que Deus havia esquecido de você, deixando-o em um capítulo final, enquanto outros recebiam novas páginas? Eu entendo essa dor. Aquela sensação de que todos ao seu redor têm um manual de instruções para a vida que, por algum motivo, nunca chegou às suas mãos. Como se Deus tivesse distribuído segundas chances para todos, menos para você. Para um momento e pensa comigo. E se cada final que você enfrentou não fosse um ponto final, mas apenas uma vírgula na sua história? E se aquilo que parece uma rejeição divina fosse, na verdade, uma redireção divina? A Bíblia está repleta de histórias de recomeços. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, escreveu Paulo em Filipenses 3, 13 a 15. Mas essas palavras parecem vazias quando você está enterrado sobre o peso do fracasso, não é mesmo? Conheço a história de Marcos, um homem que construiu seu ministério por 15 anos, apenas para vê-lo desmoronar quando um escândalo financeiro, do qual ele nem participou, destruiu a reputação da igreja. De um dia para o outro, tudo pelo que tinha trabalhado virou cinzas. As pessoas que ele amava e serviu por anos agora cruzavam a rua para não encará-lo. Seu nome se tornou sinônimo de fracasso. Durante meses, Marcos se perguntava todas as manhãs: por que continuar, Deus? O que sobrou para mim? Sua identidade havia sido tão entrelaçada com seu ministério que, sem ele, Marcos não sabia mais quem era. Você já se sentiu assim? Como se seu valor estivesse completamente atrelado ao que você faz e não a quem você é. Esta é a armadilha que nos impede de recomeçar. Confundimos nossos finais com o nosso fim, nossas falhas com nossa identidade, nossos tropeços com o nosso testemunho. A verdade incômoda é que muitos de nós carregamos sepulturas abertas, projetos inacabados, chamados abandonados, sonhos enterrados prematuramente porque não sabemos como transformar um final em um novo começo. Quantas vezes você já se sentiu como uma árvore atingida por um raio, partido ao meio, queimado, exposto? As pessoas passam, olham, balançam a cabeça e dizem: que pena, era uma árvore tão promissora. Como se sua história tivesse acabado, como se Deus tivesse terminado sua obra em você. Você sabe o que acontece com muitas árvores atingidas por raios? Elas não apenas sobrevivem, elas se tornam mais fortes, mais resilientes. As cicatrizes se transformam em testemunhos vivos de que nem mesmo as forças mais destrutivas da natureza puderam finalizá-las. Isaías 43:19 diz: eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não a percebereis? Mas como perceber o novo quando seus olhos estão fixos nas ruínas do velho? Marcos continuou sua jornada de deserto por quase 2 anos. Trabalhando em empregos temporários, lutando contra a depressão, questionando seu chamado. A dor era tão profunda que ele mal conseguia abrir sua Bíblia. Cada versículo parecia acusá-lo de não ter fé suficiente para superar sua situação. Você já sentiu essa distância de Deus? Como se houvesse um muro de decepção entre vocês? Como se suas orações batessem num teto e voltassem sem resposta? É nesse momento crítico que descobrimos a verdadeira arte do recomeço. Não é sobre ignorar a dor ou fingir que o fracasso nunca aconteceu. É sobre permitir que Deus redima até mesmo nossas maiores quedas. Para um momento e pensa comigo, o que você faria se realmente acreditasse que Deus pode usar até seus piores momentos para criar algo extraordinário?
Se tivesse certeza absoluta de que nenhuma lágrima, nenhuma decepção, nenhuma rejeição é desperdiçada no reino de Deus? A virada para Marcos veio de uma forma inesperada. Enquanto trabalhava em um café, ele conheceu um jovem pastor que estava lutando para iniciar uma pequena comunidade de fé. Sem saber do passado de Marcos, o jovem compartilhou suas inseguranças, seus medos de falhar. Algo despertou dentro de Marcos naquele momento. Não era um chamado para liderar novamente. Era um chamado para servir de uma maneira totalmente nova. Para usar suas cicatrizes como credenciais, não para buscar posição, mas para oferecer perspectiva. Às vezes Deus precisa encerrar um capítulo para que possamos viver o próximo, compartilhou Marcos com o jovem pastor. Eu sei disso porque estou vivendo esse processo agora. Esta é a alquimia divina que poucos entendem. Deus não desperdiça dor. Ele transforma o chumbo das nossas decepções no ouro de um novo propósito. Mas isso requer algo de nós, a coragem de soltar. Por que é tão difícil para nós soltar os finais? Por que nos agarramos tão desesperadamente a capítulos que Deus claramente encerrou? É porque confundimos finais com falhas, porque nossa cultura celebra conclusões perfeitas, não recomeços imperfeitos. Porque tememos que o próximo capítulo possa ser pior que o anterior. Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas honestamente, quando você está no meio de um final doloroso, esse versículo pode soar como um clichê espiritual, na verdade. E se, em vez de pedir a Deus para restaurar o que perdemos, começássemos a perguntar o que Ele quer criar a partir dessas perdas? A história de José, no livro de Gênesis, nos mostra um homem que enfrentou uma série de finais brutais. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido na prisão. A cada novo golpe, José poderia ter concluído que sua história havia terminado, que Deus o havia abandonado. Em vez disso, José fez algo extraordinário. Ele permaneceu fiel no processo, não porque ele sabia como sua história terminaria, mas porque ele conhecia o autor da sua história. Você está se permitindo conhecer o autor da sua história? Ou está muito ocupado tentando ser o editor? Marcos começou a mentorear aquele jovem pastor compartilhando sabedoria, nascida não de sucesso, mas de fracasso. Lentamente, uma nova comunidade começou a se formar ao redor deles. Não era uma repetição do ministério anterior de Marcos. Era algo totalmente novo, algo que nunca poderia ter existido sem o fim doloroso que ele havia experimentado. Pessoas quebradas, feridas pela igreja, desapontadas com Deus, elas começaram a encontrar esperança neste novo espaço onde as cicatrizes eram honradas, não escondidas. Onde os finais eram reconhecidos como parte necessária da jornada, não como desvios trágicos dela. Para um momento e pensa comigo. Qual área da sua vida você tem lutado para controlar em vez de entregar? Qual capítulo encerrado você continua tentando reescrever enquanto Deus espera pacientemente para mostrar a você algo completamente novo? O salmista declara em Salmos 35: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Essa promessa não é apenas sobre o consolo temporário, é sobre a natureza transformadora de Deus. Ele não apenas seca nossas lágrimas, ele as transforma em água viva que pode nutrir novos começos. Você tem enxergado suas lágrimas apenas como evidências de dor ou consegue vê-las como sementes de um novo propósito? Nosso problema é que queremos ressurreição sem crucificação. Queremos Páscoa sem Sexta-feira Santa. Queremos novos começos sem aceitar verdadeiramente os finais. Jesus nos mostrou o caminho quando disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará um só grão, mas se morrer, dará muito fruto." Há uma morte necessária que precede cada novo começo espiritual. O que precisa morrer em você hoje para que algo novo possa nascer? Talvez seja um sonho antigo, uma imagem que você tem de si mesmo, uma expectativa de como sua vida deveria ser. Talvez seja uma mágoa que você tem nutrido, uma justificativa que tem protegido,
uma máscara que tem usado. Marcos teve que deixar morrer sua identidade como pastor bem-sucedido, antes que pudesse descobrir seu chamado mais profundo como companheiro ferido. Ele teve que abandonar seus planos perfeitamente traçados antes que pudesse entrar no propósito mais profundo de Deus. 3 anos depois do colapso de seu ministério, Marcos não liderava uma mega igreja. Ele não havia escrito um livro de sucesso sobre superação. Ele não estava viajando pelo país, compartilhando seu testemunho em grandes conferências. Em vez disso, ele estava sentado em uma sala simples, com um pequeno grupo de pessoas quebradas, mostrando a elas como transformar seus finais em novos começos. E ali, naquele espaço humilde, ele encontrou uma plenitude que nunca havia conhecido em seus dias de sucesso. Isaías 61:3 promete que Deus dará uma coroa de beleza em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de luto, um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Mas observe, Deus não remove as cinzas magicamente, Ele as transforma em algo belo. Como você tem encarado suas cinzas? Como evidências de fracasso ou como material bruto para a obra-prima de Deus? A verdade é que todos nós enfrentaremos finais que não escolhemos, relacionamentos que terminam, carreiras que desmoronam, sonhos que morrem, diagnósticos que mudam tudo. Mas esses finais só definem nossa história se permitirmos. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo nos lembra: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Este versículo não é apenas sobre nossa salvação inicial, é uma promessa contínua para cada estação da nossa vida. Você está permitindo que Deus faça coisas novas em você? Ou está muito ocupado tentando ressuscitar as coisas antigas? A história de Marcos teve outro desdobramento importante. Um dia, um dos líderes da igreja que havia desmoronado apareceu em uma das reuniões do pequeno grupo. Ele veio com vergonha, esperando condenação. Em vez disso, encontrou graça. Não a graça barata que ignora a dor causada, mas a graça genuína que cria espaço para a cura e reconciliação. Aquele encontro abriu caminho para uma cura mais ampla na comunidade. Não uma restauração do que existia antes, mas o nascimento de algo novo, algo mais forte, mais autêntico, mais parecido com Cristo. E não é assim que Deus trabalha? Ele não apenas repara o que quebrou, ele recria algo mais forte nas rachaduras. Como aquela antiga arte japonesa chamada kintsugi, onde vasos quebrados são reparados com ouro, tornando-os mais valiosos e belos após o reparo do que eram antes de quebrar. Você tem permitido que Deus preencha suas rachaduras com o ouro da sua graça? Ou tem tentado esconder suas quebras, fingindo que elas nunca aconteceram? A arte de recomeçar não é sobre negar a realidade dos finais dolorosos. É sobre aprender a ver esses finais pela perspectiva de Deus, não como pontos finais, mas como pontos de virada. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Observe que Deus não diz que Ele conhece um plano. Ele conhece planos, no plural. Isso significa que quando um plano termina, Deus não fica sem opções. Quando uma porta se fecha, Deus não fica sem chaves. Quando um sonho morre, Deus não fica sem criatividade. Você está limitando Deus à sua imaginação quebrada ou está permitindo que Ele expanda a sua visão para ver possibilidades que você nunca considerou? Não é por acaso que a Bíblia está repleta de histórias de recomeços. Noé, após o dilúvio. Abraão, após anos de esterilidade. Moisés, após o exílio. Davi, após o pecado. Pedro, após a negação. Paulo, após a perseguição. Essas não são apenas histórias inspiradoras, são revelações do caráter de Deus. Nosso Deus é o Deus dos recomeços. É quem Ele é o que Ele faz. Não como uma exceção à regra, mas como a própria regra do seu reino. O poeta T.S. Eliot escreveu: em meu começo está meu fim,
E na economia de Deus poderíamos invertê-lo. Em meu fim está meu começo. Cada final que enfrentamos com fé contém as sementes de um novo começo que não poderíamos imaginar. Marcos agora entende isso profundamente. Ele não vê seu ministério anterior como um fracasso, nem sua situação atual como um prêmio de consolação. Ele vê toda a jornada como parte de um único, contínuo e belo tapete que Deus está tecendo. Um tapete cujo padrão completo só será revelado na eternidade. Você consegue ver sua vida assim? Como uma tapeçaria contínua nas mãos de um tecelão amoroso? Ou você vê apenas retalhos desconexos de esperanças realizadas e sonhos quebrados? A arte de recomeçar exige uma mudança de perspectiva. Não é sobre negar a dor do que terminou, mas sobre abraçar a possibilidade do que ainda não começou. Não é sobre esquecer o passado, mas sobre recusar-se a deixar que o passado defina seu futuro. Apocalipse 21:5 nos dá uma visão do coração de Deus quando ele declara: "Eis que faço novas todas as coisas." Este não é apenas um projeto futuro para o fim dos tempos, é a atividade contínua de Deus em nossa vida hoje. Para um momento e pensa comigo. O que você precisa entregar a Deus hoje para que Ele possa transformá-lo em algo novo? Qual capítulo encerrado você precisa aceitar para que o próximo possa começar? Qual fracasso você precisa oferecer a Deus para que Ele possa redimi-lo de maneiras que você nunca imaginou? A arte de recomeçar não é uma fórmula, é uma rendição. É abrir mão do controle e dizer: Deus, eu não sei como transformar este final em um novo começo, mas sei que Tu sabes. Mostra-me o caminho. É o que Marcos fez, é o que José fez, é o que todos os grandes homens e mulheres de fé fizeram ao longo da história bíblica. E é o que Deus está convidando você a fazer hoje. Quando Jesus ressuscitou, ele ainda tinha as cicatrizes da crucificação. Isso nos diz algo profundo. Os novos começos de Deus não apagam as marcas do passado. Eles as redimem, transformando-as em testemunhos da sua graça e poder. Você está pronto para permitir que Deus transforme suas cicatrizes em estrelas que apontam outros para o céu? Está disposto a oferecer seus finais dolorosos como sementes para novos começos gloriosos? Neste exato momento, enquanto estas palavras ressoam em seu coração, Deus está aguardando para transformar cada fracasso, cada desapontamento, cada sonho quebrado em algo novo e belo. Não porque você mereceu, mas porque este é o coração do nosso Deus. Ele é o mestre em transformar finais em inícios. Olhe para trás por um momento e veja como Deus já fez isso antes em sua vida. Aqueles momentos quando você pensou que tudo estava acabado e então de alguma forma uma nova porta se abriu. Aqueles tempos quando a dor parecia insuportável e então, gradualmente, ela se transformou em um tipo de sabedoria que você nunca poderia ter adquirido de outra forma. Isso não foi coincidência. Foi o Deus dos recomeços trabalhando em sua vida, mesmo quando você não percebia. E agora, diante deste final atual que você enfrenta, Ele está fazendo o mesmo, preparando um novo começo que você ainda não consegue enxergar, tecendo um futuro que superará suas maiores expectativas. A pergunta não é se Deus pode transformar seu final em um novo começo. A pergunta é se você permitirá que Ele o faça. Se você entregará seu controle, suas expectativas, seus planos quebrados, e confiará que o autor da sua história sabe exatamente o que está fazendo. Como Marcos descobriu, às vezes precisamos perder nosso ministério para encontrar nossa missão. Às vezes precisamos deixar ir nossos sonhos para descobrir o sonho de Deus para nós. Às vezes o fim de um caminho é apenas o convite de Deus para uma jornada melhor. A arte de recomeçar é, no final das contas, a arte de confiar. Confiar que nosso Deus, que promete fazer novas todas as coisas, cumprirá sua palavra em nossa vida. Confiar que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Confiar que mesmo quando não conseguimos ver o caminho adiante, Ele já preparou nossos próximos passos.
Se essa mensagem tocou seu coração hoje, se você está enfrentando um final doloroso e precisa da graça de Deus para transformá-lo em um novo começo, eu quero convidar você a uma simples ação de fé. Escreva nos comentários: "Meu Deus faz novas todas as coisas." E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que os finais são apenas o começo de algo novo nas mãos de Deus. Porque com Cristo, nenhum final é realmente final. É apenas o prelúdio de um novo e glorioso começo.